Olá, seja bem-vindo a mais um Escola do Caráter. E nós estamos aqui com o Eduardo e com a Viviane. E nós vamos falar aqui que não existe casamento perfeito. Às vezes a gente acha que, né, Mariana? Você acha que tem Vai assim casamento mesmo. perfeito? O seu Não casamento é existe. perfeito, né? Foi difícil começar por causa do Eduardo, a culpa é dele. Então nós vamos gravar mesmo assim, vai. Senão a gente não vai sair daqui hoje, entendeu? Então, para mais um episódio do Escola do Caráter, com os nossos convidados não conhecidos, porque vocês nunca estão em nada, nunca participam de nada, Viviane e Eduardo. E nesse momento a gente quer conversar sobre alguns assuntos exatamente para mostrar isso, né? Que cada um de nós, seja o meu casamento com a Mariana, seja o deles, que cada um vai ter as suas dificuldades, né? E eu gostaria de começar, Adu, quando hoje em dia as pessoas, muitas vezes, quando vão casar, elas acham que o casamento ela vai lá e vai ter aquela intimidade 2, 3 vezes por dia, todo dia. É desse jeito mesmo? É, É que se é ele fala- óbvio que não. É óbvio que não. É que começou já sim, né? Começou já Você foi Não já tava te esperando, pegar, não. né? No começo o casamento é totalmente diferente do decorrer dos anos, né? No começo a gente tem uma intimidade maior, mas conforme vai passando o tempo, são doses homeopáticas. E é uma coisa que a gente tem que analisar exatamente isso. O casamento ele é construído no dia a dia, né? Muitas vezes a gente imagina que vai começar com a base daquele relacionamento, daquele começo, onde um dava o seu máximo para mostrar o melhor para o outro. Só que, na maioria das vezes, quando a pessoa casa, ela, por alguma razão, ela se acomoda e ela começa a expor todas as outras coisas ruins dela e não trabalhar. Porque o problema não é ter defeito, o problema é não se ajustar, não é? No nosso caso, por exemplo, quando a gente casou, foi tudo bagunçado, né? Do jeito que é no mundo. Então eu fui morar lá junto com ela, que ela tinha alugado uma casa, enfim, tal, tinha brigado com meu pai. Então já começou tudo errado. Mas para nós, né, o que importa é os finalmente. E aí, quando a gente foi começando a pegar o espírito da palavra daqui do ministério, você tem que reajustar tudo. E aí, como é que você faz? Você já está no meio do furacão. E para reaprender tudo e aprender de novo, se torna mais difícil, né? Porque hoje a gente vê alguns casamentos se formando na igreja já com um alicerce, né? Eles todos já bonitinhos. É óbvio que eles vão ter os mesmos desafios de renúncia e tudo. Só que o nosso lá atrás começou bagunçado, tivemos que ajustar e estamos ajustando até hoje. Sim. É para mostrar que, na verdade, um casamento, um relacionamento, ele não é sustentado só por amor ou vida íntima. Casamento é renúncia, é respeito, é renúncia, não é? Sim. E nesse relacionamento de vocês, assim como o nosso, um ponto que a gente vê que a maior parte dos problemas é causado por conta do orgulho, né? Porque cada um, eu e a Mariana, nós somos muito diferentes e com certeza vocês têm as diferenças de vocês. Mas quando estabelece o orgulho, ninguém quer mudar, ninguém quer ceder. Então, quais foram os desafios de vocês nesse sentido que vocês podem olhar para trás e falar, puxa, quanto tempo a gente perdeu que a gente poderia ter vivido de uma forma diferente, mas estava numa cegueira, né? Estava numa maneira viciada de viver e talvez em algum momento, em muitos momentos, não queria ceder. No meu caso, por exemplo, quando a gente ficou junto, eu tive dificuldade de desapegar dos amigos, entre aspas, né? Então eu levava aquela vida casado solteiro. Isso demorou a cair a ficha porque ela sentia falta e eu não percebia isso. Então durante um tempo eu fui lá, amigo, casamento, e dava aquelas brigas. Aí depois eu entendi o que é família, né? E aí esse tipo de coisa ajustou. Só que aí vem outros desafios, né? Causados por algumas coisas. Mas na minha parte foi isso, né? Lá no começo eu não sabia o que era um relacionamento. A responsabilidade de um casamento. Qual, E você? desculpa, qual foi para você o maior desafio do casamento? Que pergunta difícil. É. A vida 2 é complicadíssima, né?
Mas acredito que a parte mais difícil é o orgulho, né? É o orgulho. Sempre o orgulho. É o né? Sempre orgulho. orgulho. Sempre o orgulho. Porque a gente, o macho alfa, né? A gente quer ter a razão de tudo, né? Então o orgulho pra mim, até hoje, é difícil. Esse para você é o mais desafiador. É. E você? Qual é a parte mais desafiadora do casamento? Acho que você entender e respeitar o outro. Porque nós, mulheres, temos muitos sentimentos. Então, você ter que chegar até o outro e se diminuir, porque para nós é como se diminuir se ele tá errado, você acha que ele tá errado, só ele tá errado, e você chegar perto para apaziguar a situação, parece que você se diminui, e não é. Então, é Na o orgulho verdade, todo de é o novo. orgulho. Você tá equilibrando a casa, mas você acha que você está se humilhando para poder manter. E tem que se humilhar mesmo, porque senão o clima não fica bom. E alinhar. Então, eu acho que eu aprendi muito, como eu fui muito sozinha, que o homem tinha que ir atrás de mim, não eu atrás do homem. Então, eu sempre esperei que ele fosse atrás. Após uma briga, uma situação desagradável, que ele diminuísse a situação e viesse até mim. E isso virou até um costume, porque até quando a gente tem as diferenças, eu espero que ele venha até mim. Se o negócio está muito difícil, aí sim eu vou até ele. E isso até hoje. Então, isso é uma coisa que eu acho que atrapalha, porque não é só ele que tem que procurar o perdão, né? E se redimir para manter o equilíbrio na família, eu também. E eu aprendi lá atrás, é verdade, eu aprendi lá atrás que o homem tinha que fazer isso tudo. Ele tinha que mostrar que eu sou mais importante. E não é dessa forma. Você também tem que mostrar o que te importa. E isso eu acho que me bloqueou bastante. É como se eu estivesse me diminuindo, e não é, né? Então, isso eu ainda venho aprendendo dia a dia. Mesmo que ele vá atrás mais vezes para poder resolver a situação devido ao seu homem, mas eu tenho que lidar melhor com isso. É o que a gente aprende com a palavra, né? Que a humildade nos coloca num patamar exaltado. O Senhor exalta aqueles que são humildes. Então, aquele que permanece no orgulho, ele está sempre sendo rebaixado, ele está sempre perdendo. Por quê? Porque é uma disputa de ego, uma disputa de quem está certo, quem está errado, e a gente sempre acha que o outro está errado. Então, nunca vai chegar numa conclusão. E aí gera mais conflito, porque você não põe a paz no relacionamento nem dentro de casa, porque um fica esperando o outro. As pessoas, ao invés de trabalhar pela paz, ela trabalha para estar certa, né? É que nem aquela pergunta que você fez uma vez no culto, né? Numa briga entre dois, quem tá certo? Os dois. Né? Porque cada um vai argumentar Os dois, cada um vai ter seu ponto de Cada um vista. tem seu ponto de vista, dois estão exatamente. É verdade, é isso. Eu sempre tô certo. Tá certo. Eu só não queria sei. comentar. E vocês estão casados há quantos anos? 17 anos. 17 anos. É uma 16. boa 16? história. Vai fazer 17 no dia 23 de julho. Ah, tá. Sorry. Tá. Ó. Geralmente é a mulher que sabe Põe as as datas, galinhas né? aqui. Aqui Um o ponto pra Tadeu mim. e a Jaque foi a mesma coisa. Põe aqui na tela um pontinho pra mim. Junto a gente tá esse tempo todo, mas nós casamos na igreja em 2013. Casamento legal pela lei de Deus foi 2013. E durante todo esse processo de vocês, daquele padrão que vocês tinham do passado, dos pais, de conhecidos, o que foi mudando a partir do momento que vocês começaram a se abrir para a palavra? Porque quase 100% das vezes as pessoas vêm para Jesus por conta de dores, por conta de problemas. Então, o que trouxe vocês até o Senhor? Então, você começou, os dois começaram juntos. Como é que foi essa mudança de rumo na vida de vocês? Na verdade, eu vim buscar primeiro o Senhor. E eu vim através de uma colega vizinha que ela me indicou. E eu estava muitas vezes pensando em largar ele, não era casada legal ainda com ele, devido às drogas, bebida. Então, assim, eram situações muito difíceis. E aí eu vinha buscar a Deus, porque ela me indicou, falou, vai na igreja, você vai gostar. E nisso, toda vez que eu chegava na igreja, parecia não, né? Deus falava comigo, isso vai ser teu testemunho. Essa situação vai ser teu testemunho. E ele já não acreditava mais em Deus, porque ele veio de uma outra igreja, que ele teve muitas decepções anteriormente, então ele não acreditava mais nada. Então, ele não queria nem vir. E eu vim buscar para melhorar ele. E, na verdade, eu precisava ter uma visão para poder ajudá-lo.
E aí o que aconteceu? Deus restaurou a situação. Claro que não foi de um dia para outro, foi muito joelho no chão. E até quando eu vinha, parece que eu chegava em casa, ele estava pior. Parece que falava assim, você foi buscar Deus, mas a situação só piora. Era isso que acontecia. E no outro dia eu não queria vir, porque eu falava, eu vou buscar Deus e vai ficar pior. E é uma cegueira que eu passava, né? Que o diabo te faz bem cego. Fala, você está buscando, mas só está piorando. A situação fica na sua casa. E com o tempo, orando, uma vez ele resolveu vir para me agradar. Não para buscar Deus. Ele falou, eu vou com você, mas só para agradar. E aí ele começou aos Deus poucos e quebrantando, Deus colocando ali no coração, mas foi mais pelo motivo do casamento mesmo que eu vim buscar, porque eu estava decidida a separar. E eu chegava aqui na igreja e falava, hoje eu separo. E Deus falava, isso vai ser seu testemunho. Então, aquilo mexeu comigo porque eu falava, como que vai ser testemunho? Tanto que foi 5, 6 anos para ele sair das drogas e da bebida. Porque mesmo aqui dentro ele teve recaída. Então, 5, foi 6 anos depois de começar dentro na da igreja. Ele parou, a última vez que ele parou com tudo foi em 2016, quando eu perdi a primeira gestação. Então, assim, foram muitas recaídas. Eu fumava quando eu vim para a igreja, às vezes eu fumava lá na porta. Então, assim, são situações que você acha que entra dentro da igreja no dia, buscando Deus, amanhã eu estou bem. Não, isso é um plantio e é uma mudança de caráter, porque você não consegue. Para você é difícil tirar os hábitos. Para nós que estamos tanto tempo no ministério, ainda é difícil algumas coisas, se você mudar a cada dia o respeito, a admiração pelo outro. Às vezes você acha que a sua admiração é quando começou e não é. É o decorrer dos anos que você admira mais a pessoa. Porque no início é só carne. Você não vê quem é a pessoa por dentro. Você vê dia a dia, os defeitos te faz crescer. E foi isso que aconteceu comigo, né, com todo esse tempo, até aqui com ele do lado. Uma coisa muito Profundo, hein? Bem profundo. Uma coisa muito importante, Vi, que a gente percebe que a gente vem para Jesus, a gente espera exatamente o que você falou, a gente espera um milagre. Que a gente vai chegar hoje e amanhã vai estar tudo resolvido. Mas o que Deus espera de nós é que a gente passe pelo processo. A gente falou recentemente de José, que ele viveu 110 anos. E durante 13 anos, ele foi aquele processo duro, sofrido que ele teve. Mas ele viveu mais 80 anos de vitória. Então, olha só o que você acabou de falar. Você passou pelo menos aí 6 anos de um processo que parecia que você estava piorando, em vez de melhorar. Então, estou indo para Jesus, a minha vida está piorando. Mas é exatamente isso. É aí que o nosso caráter vai sendo moldado. E a maioria das pessoas, ela peca nesse ponto, na falta de consistência, de confiar realmente que se ele mantiver a fidelidade dele, Deus vai manter a fidelidade dele, porque Deus não falha. E teve uma coisa muito importante que, assim, hoje a gente tem visão disso, pelo menos eu. A última vez que o Eduardo teve recaída das drogas e bebida foi quando eu perdi a primeira gestação. Ele me deixou sozinha dentro do hospital, não tinha ninguém para me retirar, porque eu tinha feito coretagem, né? E não tinha ninguém para me buscar. E a gente estava ali na igreja, a gente buscava a Deus. Foi a última vez que ele teve recaída, assim, e que ele jurou que nunca mais ia acontecer. E nunca mais aconteceu. Então você vê, na situação mais difícil, no momento mais difícil das nossas vidas, que perdemos uma gestação, ele ainda continuou fazendo uma situação pior ainda. No momento que eu mais precisava dele. Então você vê que às vezes na dificuldade Deus mostra, acabou, agora acabou. Agora acabou. O seu deserto acabou agora. Então, assim, só que foram 6 anos, dia a dia. E a gente não estava todo dia na igreja. Acho que eu vinha pelo menos 2 vezes por semana. Não era com tanta frequência que tem hoje. E mesmo assim foi difícil. O senhor falou, não é um milagre, não é no outro dia. O milagre é você que faz junto com o Senhor. O Senhor não age sozinho. Só que a gente quer imediato, né? E não é. Nesse dia que ela está falando, que você perdeu a gestação e ele teve uma recaída. O que levou você a prometer, então, a Deus que nunca mais faria aquilo? E nesse dia, o que foi o divisor foi a vergonha. Fiquei com vergonha. Bem envergonhado perante tudo, né? Aí, nesse dia, eu falei que nunca mais ia fazer e não fiz. Uma decisão, né? Na verdade. Foi. Você joga as muletas fora... É a dor emocional, né? Você passou uma vergonha, você teve uma coisa, não quer passar por isso de novo, né? Ficou tão feio, tão feio. Eu falei, não passo mais por isso, não. E aí zerou, né? E o que levou você a não separar dele? Poxa, me deixou aqui, fez isso, qual foi
Porque tem um porquê. A gente sempre sabe qual é o porquê. O porquê que você, então, falou, não, Eduardo, então, enfim, para isso, acabou, segue sua vida, eu sigo a minha. Você falou, inclusive, que pensou várias não é hoje. Várias hoje vezes. Você, não, depois não vou. Eu vou ou não Várias vou? vezes. Eu só sei que ela ia se arrepender demais se tivesse me marcado. É assim, ó. Eu, quando era pequena, eu tive muita dificuldade com a família, só que a minha mãe me levou para uma igreja evangélica. Então, eu fui criada, né? Criada não, eu conheci a escolinha dominical. Então, sempre na minha vida, por mais difícil que foi, eu sempre tive temor a Deus. Então, quando eu casei com ele, eu achava que aquilo não era para mim, porque era o oposto do que eu queria. Eu já tive um pai alcoólatra, ele bebia, então assim, eu tive muito medo de ter filhos com ele, por mais que eu quisesse, porque eu sabia o que meus filhos iriam passar, porque eu passei. Então, assim, e mesmo meu pai tendo todo aquele trabalho, meu pai nunca me deu um tapa, meu pai nunca gritou comigo. Então, assim, sempre existiu a obediência na minha casa, mesmo com tanta dificuldade. Mas eu tinha temor de separar. Mesmo que eu não era casada, porque eu aprendi isso quando era criança. Então, por exemplo, muitas coisas erradas que eu sabia que era errado, Deus colocava um basta em mim, dentro de mim, mesmo não tendo discernimento para as coisas e da palavra, porque eu não tinha discernimento da palavra. Eu tinha um certo conhecimento que entrou quando era criança, mas não discernimento. E muitas vezes eu pensei em separar porque eu achava que isso não era para mim. Sabe aquela história, você é bonita, você não precisa disso, vai procurar uma pessoa que realmente gosta de você. Aquela ladainha que a gente escutava na época. E muitas vezes eu chorei porque à noite ele não estava e no outro dia ele não estava. Então eu falava, eu não vou viver isso, porque eu já tinha uma história dentro da minha casa. Mas toda vez que eu vinha, Deus falava para eu segurar, que era um testemunho. E eu confiei muito em Deus. E uma coisa que eu falo para ele, eu não te larguei, não foi por amor, foi por foco. Por quê? Porque quando você é destruída no amor, você não existe amor pelo outro, porque você não está se amando. É como se toda aquela situação eu não me amasse. Como é que eu tenho uma pessoa que não me ama, não me respeita, me deixa, eu ainda tenho que ir, vamos falar bem claro, na boca de fumo para salvá-lo. Então, assim, isso para mim era falta de respeito comigo. Fora outras coisas que aconteceram. Então, assim, vinha uma pessoa, larga, isso não é para você. E eu falava, minha mãe foi separada. E eu vou ficar separada. Então, para mim, foi foco. Não foi de início Deus, não. Eu tinha temor, mas não foi de início a palavra, foi foco. Eu não queria ser separada. E eu pensava no meu futuro, o que iriam dizer de mim. Então, assim, primeiro lugar, foco naquele momento, depois veio Deus. Uma coisa que a gente fala muito do nosso ministério, que a bispa fala muito, que as guerras que nós não vencemos, os nossos filhos vão ter que lutar. E você, sem ter talvez essa consciência disso, de uma frase, dessa responsabilidade para os seus descendentes, você já tinha um padrão. Não, eu preciso quebrar esse padrão da minha família, porque eu não quero reproduzir isso na minha vida e, consequentemente, na vida dos meus descendentes, da Mariana, né? Então, essa consciência, você talvez nem tinha consciência, mas você já sabia o que você não queria, que é muito importante. Às vezes a gente fala, né? Eu quero isso, eu quero aquilo, mas será que a gente tem a mesma consciência do que nós não queremos? E a gente só sabe na hora da batalha, porque você fala, não é para mim, não preciso disso. Só que você olha, existe uma coisa muito importante. Quando você está numa situação, é para você estar nessa situação, por mais que ela esteja doendo, é para você estar ali. E às vezes a gente quer correr daquilo. E você tem que estar ali. E nesse momento com o Eduardo, foi uma visão, porque eu também tinha visão dos pais, tinha visão de fora, e não tinha quem socorrer também, então não foi por dó. Você sabia que ali não ia se melhorar. Se não entrasse Deus na nossa família, nós não estaríamos aqui, porque não tinha acesso fora, não tinha pai que segurasse, mãe que orasse, que ensinasse, nunca teve isso, nenhum dos dois lados. Então, assim, e não tem isso hoje na nossa família. Você fala para você, alguém ora por nós? Não, não tem. Na família não tem. Então, assim, eu sabia que seria o final dos dois. Imagine se Deus não estivesse ali me ajudando a segurar. Porque para a mulher é muito difícil você olhar do lado e ver seu marido drogado e você não ter o que fazer. Na verdade, você também cumpriu um princípio que antes a gente achava que amor era uma coisa, agora a gente sabe que é outra. Porque o amor é a atitude. Não é o sentimento, mas a atitude de permanecer, a atitude de continuar buscando, a atitude de, não, eu não quero isso para minha filha, eu não quero isso, ainda que nem soubesse da vinda da Mari, mas não quero isso para os meus filhos, não quero isso para minha descendência,
Essa é uma atitude de amor. E Isso é brigas. importante que você falou, porque ela me amou assim, Uhum. fazendo em atitudes, né? Até algo que eu queria Tendo as atitudes, assim. Foi o amor que ela Foram tinha. atitudes de amor. Até algo que eu quero saber de você, já que você até tocou nesse ponto, que ela veio buscar pela mudança, pela restauração aí do casamento de vocês. E quais foram as atitudes que você viu nela, as mudanças que você viu nela, que começou a te fazer também a mudar? Porque mesmo conhecendo a palavra, qual que é a nossa cegueira? Ah, eu conheço a palavra, então eu fico pregando para ele. Né? Você conhece a palavra, eu vou ficar pregando para Mariana. Ou seja, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, você tem que fazer aquilo outro. Exato. E na verdade a mudança começa em nós. Então a nossa influência influencia o outro. O que você viu nela que começou a mexer com você para você Eu quero mudar saber. também? Ah, foi o que eu tava falando, né, essa questão que ela me amou enquanto nem eu me amava, né? Com as atitudes, né, de ajuda. Mas eu sabia que meu lugar era com Deus, né? Eu sempre soube disso. Eu era aquele rebelde sem causa que não acreditava mais em Deus, mas é óbvio que eu acreditava porque eu já vim de outro ministério, eu sabia. E já tive experiência com Deus, né? E aí quando ela começou, ela acreditava mais em mim do que eu mesmo, né? E uma coisa que eu sempre falei pra ela é que a gente é muito forte nós dois, né? A gente é imbatível quando a gente tá alinhado no mesmo foco. Uhum. Então parecia que quando a gente se unia e ficava muito junto, a gente ficava muito forte. Muito forte. Tanto que a gente não tinha nada, a gente morava no fundo da casa lá na rua tal, número tal C, né? Porque tem o A, o B, a gente era do C, lá no Sei. fundinho lá. Não deu nem pra ser o Onde B, tinha era o muito C. rato, né? Onde tinha rato, eu entrava Tinha com ela rato, no ele me colo. levava no pra- colo que eu tinha medo do eu sapo. voltava Olha do que curso. romântico. Olha, o romantismo. Levava no colo. olha Me que pegou, lindo. me pegou no colo em Paris? Não. Não, é por causa do rato aqui mesmo. E aí, e a gente já sofria muita inveja. Olha só, não tinha nada. Eu estava envolvido com as drogas, ainda bebida. Mas eu era bem sucedido profissionalmente, né? Ela estava cursando, mas a gente era muito unido. Mas muito unido. Então já despertava inveja sem ter nada. Né? Então hoje eu não Interessante. Mas a inveja quero nem maior não é material, é a união. É a união. A união de um casal e uma família Porque causa os mais outros inveja. da família... Vendo aquela união e ainda carregando no colo, aí não Nossa, tinha estrutura acabou. mesmo, né? Aí ela falou assim, isso? valeu a pena todo esforço. Porque, falando de padrão de família, né? Na minha família também tem esses casos, separação e tal. Então as pessoas olhavam e falavam assim, poxa vida, não tem nada. São assim, né? Então, Uhum. Então aí a gente começava a focar nisso também, né? Porque, falando de padrão da minha família, tinha padrões também que se repetiam, que eu falava pra ela, né? Eu preciso quebrar isso. E a gente foi quebrando. Porque a gente não entendia, né? E do que a gente falou de foco, né, Mu? O mais importante, assim, o que eu quero? Às vezes nem é tão importante o que você quer, mas o que você não quer. não quer. Uhum. Eu não Porque quero você isso. vai evitando e Deus vai te levando para onde aquele quero que você nem imagina. Porque eu falo para ela que o nosso sonho é do tamanho do nosso bairro. Se você não quebrar essas fronteiras, você vai ficar ali, né? Naquele Isso. mundinho. Isso. E aí a gente fala, isso eu não quero, isso eu não quero, isso eu não quero, e vai abrindo, né, o caminho. E aí tudo clareia depois. E vai ajustando como tem que ajustar. Algo muito interessante que a gente tem falado é exatamente esse ponto que você falou. Vocês não tinham nada aos olhos de todo mundo, inclusive aos olhos de vocês. Mas, Mas tinha talvez tudo. sem saber, sem ter consciência, vocês tinham uma base, vocês tinham tudo que vocês precisavam naquele momento. Estava começando a buscar a Deus e estava unido. Ou seja, uma coisa muito importante que eu às vezes falo, que estraga muito os relacionamentos, é que muitas vezes um não quer se acertar com o outro. E a gente tem que ter um mínimo de noção que quando um casal se casa, ele se relaciona, a ideia é que tá todo mundo puxando para o mesmo lado. Uhum. Exato. Né? Então, assim, a gente pode não concordar em um monte de coisa, mas se a gente entende o lado, o propósito, o caminho, onde que a gente quer chegar, a gente minimiza 90 e tantos % dos problemas. Porque qual que é o problema? Um não quer ceder de um lado, outro não quer ceder do outro, mas a família está afundando. Tá, mas qual que é o objetivo? Não é uma estrutura, não é uma família abençoada? Então, são esses entendimentos que a gente precisa que vocês, talvez sem consciência, já tinham consciência. Né? E a união. Porque isso é um princípio bíblico que talvez nem soubesse, mas já estavam cumprindo.
a união, porque um reino dividido não prospera. Só que um reino unido, e com o Senhor no centro, ninguém É pode. muito forte. E uma coisa que eu sempre aprendi muito, devido à violência na minha casa, a gente nunca se agrediu. Então, nunca teve a agressão física, né? Verbal também nunca teve. Mas, assim, o meu medo era a física, porque ele vinha totalmente transtornado. E eu ficava transtornada de não ter, porque eu já cheguei de dormir com ele meia-noite. Ele saiu da cama, 5 horas da manhã, cadê o marido? Pulou a janela e saiu. Pegou o carro e saiu. E assim, você tá dormindo, você nem vê, né? Então, isso para mim Vai também me foi uma malhar mesmo, coisa. Não, mas foi verdade que a gente passou. Então, são coisas que você fala assim, você fica tão transtornada a mulher, eu até brinco, né? Desculpa a brincadeira, mas eu falo que aquela mulher que cortou o homem, falou, imagina que esse homem falou pra essa mulher pra ser cortado. Imagina. Porque a mulher... Não, porque a mulher, você tem que saber o que você fala, porque ela pode ser muito boa. Aí tem uns que falam, você é louca. Falam, você não viu, porque eu sou louca ainda. Então, assim, Me chama são de coisas louca, que mas você não não- pode falar pra uma mulher, entendeu? Então, eu ainda zoo com ele, eu falo assim, Eduardo, imagina que aquela mulher escutou do homem pra ela ir lá e cortar o homem, porque a menina tava furiosa. Porque você não... Uma pessoa normal, isso é Não, demônio puro, entendeu? Então, assim, eu falei pra ele, imagina que ela vem escutando pra entrar isso, que ela foi se alimentando pra chegar a esse ponto. E o diabo se aproveita desse tipo de Isso, coisa. porque eu falo que mulher, você tem que saber tratar uma mulher, porque não é um carinho, é o que você põe pra fora. Que você abre a boca pra falar pra ela. Então, assim, o carinho ajuda, mas o que você fala marca muito mais do que você faz presencialmente. Então, aquilo é uma coisa que eu já tive. Não pode ter agressão física, porque eu vi dentro da minha casa. Então, são valores que foi embutido dentro de mim, quando criança, mesmo eu não tendo isso dentro da minha casa. Mesmo da minha casa no oposto. Não pode ter agressão física, por isso que ela comprou uma arma. E tirou o corte. Já bateu nele? Não, nunca bati. Só botei. E ele também não. Mas ele já Eduardo, sabe não muito tem bem jeito. que eu tô protegida. Ele fica falando que vou mandar ele com a arma. Vai lavar a louça. Nem precisa de arma. Mas assim, isso é muito bom pra nós, porque, que nem ele falou, quando a gente se alinha, mesmo depois de uma discussão, uma divergência, quando a gente se alinha, o Senhor, ele toma conta daquilo, porque é o que ele falou, fica imbatível. Lá a gente não tinha imbatível. visão. Hoje, com Deus, é melhor ainda, porque Deus fala, é isso que eu quero É o de cordão vocês. de E você três consegue dobras. enxergar isso. Literalmente, a gente consegue perceber, como se fosse palpável. Quando isso nós dois mesmo. não estamos incrível. alinhados, as coisas não funcionam. funciona. É. Fala assim, você quer isso? Então você vai sozinho. E aí começa a dar um problema. Entra naquilo que o Mu falou, né? Cada um puxa a corda para um lado, e o barquinho vai ficar no meio ali. E os dois vão perder. Nenhum vai sair A vencedor dali. consequência vai para nós e para nossa família. E para né? descendência. E no Isso. caso que ela falou de quem cede mais, eu tenho esse entendimento de vou perder um dia da minha vida sem falar com ela por causa de uma discussão. Eu sei que brigamos na É só você não discutir comigo. Olha lá. É uma boa ideia. É só você não me provocar. Ó, eu já tinha na ponta da língua. É só você calar a linguinha. É isso. Aí a Viviane fala, né? Não, eu vou perder só uma semana. Aí você fala, só um dia, né? Ou seja, quebrando tá mais rápido. Não, eu vou perder só uma semana. Porque assim, nós vamos separar, certo? Acho que não, né? Então assim, vai pra ficar um dia sem se falar? Não, Você já vamos parou resolver, quando tinha senta os aí, ó, ratos, acontece- agora vai separar? Vai separar agora que não tem rato? Na hora do... Agora que não tem mais o rato, não carrega mais um, Agora ele tá não dentro de Era casa rato, no colo, gente, né? era ratazana. Agora que tá pra Parecia um ser gato. carregado em Gato. Paris, não vai Nossa. existir. Agora que não tem rato, não carrega mais, igual antigamente. Né? Não dá, né? A gente engorda. Isso que eu ia falar, é o Vai rato e mais uns machucar a quilinhos. coluna. Ô, Du, um negócio que você falou que eu achei muito interessante é que ela acreditava em você mais do que você mesmo. Qual que é a importância de uma mulher que ora, que busca pela família, que quer realmente acertar, né? O que você via da parte dela nesse sentido? Eu queria só também fazer uma ressalva, porque até com a Jaque e com o Tadeu nós estávamos falando, e até fizemos essa pergunta, porque hoje grande parte dos casos que nós recebemos de problema conjugal o homem às vezes está em dificuldade financeira e a mulher pesar, jogar na cara que ele não é o provedor, ou que ele não faz isso, a mulher pegar bem naquele ego do papel do provedor, homem, né? Do provedor. do que dá segurança, que cuida, Com né? a gente nunca aconteceu isso. Mesmo na fase de embaixo ali financeiramente. Mas respondendo a sua pergunta, eu acredito que o papel da mulher, né? Da mulher, não a mulher feminista, Uhum. né?
Ela fez o papel da mulher, defender a família, acreditar no marido. Porque ela via potencial em mim, mas, tipo, tá perdido, então vou acreditar. Então isso chamou muita atenção, né? Porque ela cuidava de casa, cuidava de tudo e ainda cuidava de mim. E isso fez mudar também a cabeça. Então hoje eu penso lá atrás, né? Por exemplo, às vezes a gente tá em casa lá, de boa no sofá, e eu tô parecendo um mendigo lá no sofá. E ela tá toda ajeitadinha. Eu falo, não, peraí, eu vou lá, me É ajeito. verdade. É um Eu não gosto de padrão. usar pijama, essas coisas, mas me alinho. Aham. Porque eu tenho uma mulher para conquistar todo dia, né? Conquista não acabou, é todo dia ali, né? A gente renovando o amor. Muito importante É isso. importante. Uhum. É o padrão, né? O padrão. Ela tá passando um padrão e te constrangeu a subir o seu padrão. É. A Viviane acorda parece estar maquiada. É. Que bom, Impressionante. Viviane. Então, aí leva o padrão, né? Porque aí Quer então botar assim, eu nós agora acordo, em problema? você já acorda, você já tem que estar alinhado. Isso já passa para sua Aí filha. ela vai falar, né, não, pra é que eu não ficar dormi assim, sem né? lavar o rosto mesmo. É que eu dormi sem lavar o rosto Aí mesmo. uma coisa que eu sempre falo pra Mariana. Às vezes ela tá meio assim, tá, você é criança, mas você é uma menina, você é uma mulher, você tem que estar sempre alinhadinha, cabelo penteadinho, tem que estar sempre Não é bonitinha. igual o papai. Igual ao papai. Não é igual o papai. Não, é igual ao papai, porque o papai tá alinhadinho agora. Ouvi? E a mudança do Edu, que você viu exatamente isso, que ele falou, você ficava cuidando dele, né? Uma coisa é você suprir, dar o suporte, outra coisa, ao invés de ser a esposa, você acaba se tornando a mãe dele, né? Quais foram as mudanças que você começou a ver nele, que antes você fazia as coisas porque você tinha um entendimento do que você não queria viver, e hoje você olha para ele com uma admiração, olha, essa postura dele, agora tá um homem, realmente não é mais um menino, filho, mas agora ele está com uma postura diferente. O que uma mulher espera de um homem? Primeiro, assim, eu sempre respondo pelo final. A mulher espera de uma proteção, de uma segurança. Ela precisa de uma segurança. E não é só financeira. Ela precisa saber que ela está protegida. No meu caso, tinha que ter uma segurança muito maior, porque eu não tive pai praticamente para criar depois da adolescência. Aí vem um marido que é totalmente fora daquilo que eu esperava de um homem. Então, assim, depois que ele mudou em Deus, que ele começou a se dedicar mesmo com todas as recaídas, as divergências, ele se tornou um homem firme. Palavra firme, coisa que o Eduardo não tinha era palavra. Então ele falava certas coisas, mas tudo bem, se der eu faço, se não der eu não faço. Então a palavra dele mudou muito. A questão do cuidado com a casa, que a pastora Mariana falou da questão financeira. Então, por exemplo, ele sabe que se cair, por mais que eu ajude que eu sou a mulher, a culpa é do homem. Porque ele é o sustentador da casa, ele é o provedor da casa, ele faz o papel de super-herói, né? O super-herói dos filhos, aquela proteção. E, na verdade, o homem precisa disso. É a questão de ser homem. Ó. Eu sou capaz de sustentar essa família e levar essa família para mais perto de Deus. Então, assim, ele mudou muito nisso. Ele deixou de depender muito de mim. Então, por exemplo, olha que o negócio era tão terrível que eu tinha que segurar a carteira dele para ele não gastar nas coisas erradas. Eu tinha que dar dinheiro como se ele fosse um menininho. Ó, tá aqui a sua mesadinha. Com o dinheiro dele que ele trabalhava. Então, não. E assim, só que muitas mudanças veio com o correr dos anos, né? Ele teve uma orientação, exatamente isso. Acho que foi de uma pessoa que acho não, tem que ser uma pessoa que ele confia, que falou: você tem que parar de ser filho. Você tem que ser o homem da família. A Viviane não é a sua mãe. E isso acordou muito ele, porque veio a direção do Senhor. Então, ele deu sabe, pronto, é isso que eu preciso. E se tornou mais solto, mais fiel para ele mesmo, mais seguro para ele mesmo. Então, e não tem essa culpa. Aconteceu porque a culpa é sua. Não. Na dificuldade e na alegria nós estamos juntos. Por mais que doa, nós somos um casal. Então, a responsabilidade não é só do homem, é da mulher também. Mas ele é o provedor. Então, eu acho que ele se tornou mais homem, mais independente, mais fiel a Deus também, porque sem fidelidade a Deus você não consegue seguir sozinho, para depois ele começar a mudar em casa. Um pai que ele se tornou, que eu sempre achei que ele não seria, devido a toda a situação, e porque para ele também, mesmo que ele teve um pai, ele sentia órfão de algumas coisas. Então hoje que não faz diferença, ele se apegou muito no Senhor. O pai dele praticamente é o Senhor. Não que ele não teve um bom pai, não é nada disso. Quer dizer que ele não teve algumas referências que ele precisava. E mesmo tendo pai. Então, assim, hoje a gente tem a visão que o nosso pai é Deus. Então, qual que é o orgulho? Qual que é a seguir? É o que o Senhor
Deus nos mostra. E ele ficou muito firme nisso. Então, hoje ele corre para que dê tudo certo, mesmo que eu não esteja junto, eu estou em casa, uma coisa ele faz. Antigamente era uma dependência. Eu tinha que estar junto em tudo. Então, isso mudou bastante. Ele consegue ir sozinho, pensando na família. Não, a Viviane tem que estar lá. Não é mais assim. Então, isso me ajudou bastante também a cuidar um pouco mais de mim. Cada não um só assumir o dele. seu papel, né? Isso. Ele assumindo o papel dele de homem, você assumindo o seu Isso. papel de mulher, que são papéis diferentes Isso. dentro de uma família. E, Amadureceu, né? e isso é muito importante vocês falarem que enquanto vocês trabalharam com a força do braço, vocês iam lá, batiam a cabeça e voltavam. Nunca ia para frente, né? A partir do momento que vocês se abriram para ouvir a palavra e obedecer a palavra, porque ouvir, você falou, né? Eu já fui de igreja, né? Eu conhecia a palavra, mas não tinha temor. Então não adianta a gente saber a letra da lei, da palavra. Nós precisamos aplicar a nossa vida, e a aplicação dessa palavra é o que começa a ter as mudanças, porque é o que a gente fala sempre, né? Sem consciência não tem mudança. Então, a partir do momento que a gente busca a Deus, a gente se conhece, a gente se enxerga e a gente tem a possibilidade de mudar e, obviamente, os resultados são diferentes. Então, o que vocês podem dizer que abriu os olhos de vocês, que antes conheciam até a palavra, você falou que já tinha ido em igreja, né? Mas que houve um entendimento, descortinou e vocês puderam realmente aplicar e as mudanças começaram a acontecer? No meu caso. Pode falar. No meu caso é o temor. Eu acho que tudo é o temor a Deus, porque você sabe 2 vezes o que você vai fazer. Você pensa muito antes de fazer. Por mais que a sua carne grita, você sabe que se você não agradar a Deus, aquilo vai dar errado. Então, para mim, eu acho que foi o temor dentro de casa, porque imagine quantas vezes eu pensei em separar lá atrás. E se não fosse o temor do Senhor, eu não estava casada. É o temor que dá sabedoria, Que né? dá sabedoria, porque você pensa no que vai ser do seu futuro. O que vai ser de mim? Mesmo que eu não tinha filhos. O que será de mim? Então eu sabia que eu estava desagradando a Deus. Então, para mim, a base da minha família, mesmo hoje, é o temor. Eu deixo de fazer coisas que eu gostaria de fazer porque eu tenho uma família para honrar para Deus. Esse é o meu caso. A gente aprendeu, engraçado, muito tempo atrás, até quando estava desvirtuado dentro do ministério, qualquer atitude que a gente fosse tomar, a gente sempre ouvia a palavra. Era engraçado, né? E tipo, começou com a Saveiro, que foi ali uma direção muito forte, né? Que aconteceu na nossa vida. Que isso é uma palavra do altar, que o que Deus tinha pra gente era novo, que podia arriscar tal, que a gente conseguiu trocar Saiu de carro. de novo a palavra, né? E aí, O velho. a gente viu que funciona dessa maneira, né? Então a gente começou, a gente precisava tal projeto. Não, vamos buscar de Deus uma palavra. Aí vinha. Ah, não confirmou, vamos esperar, até vinha a confirmação. Isso aí mudou, assim, nosso jeito de viver, porque você fica totalmente dependente da palavra. E é engraçado, né? Porque 90% das pessoas que você perguntar, não, vocês baseiam na palavra, vocês confiam, vocês acreditam? Mas assim, você tem vontade de fazer um negócio, e a palavra vem e fala, não faz. Até que ponto vai a sua obediência? Porque a gente ficou 100% dependente disso. A gente não faz mais nada se não vier uma palavra. Às vezes tem alguma situação, ela fala, você ouviu o programa? Ouviu? Então, confirmou, não confirmou, né? É sempre assim. É isso mesmo. Ah, não tivemos confirmação, vamos esperar então. Mas É já engraçado, erramos porque também. assim- Já deixamos de escutar a palavra e erramos. Então Deus Não, faz assim, tanto pro lado bom volta. quanto pro lado ruim, Isso, né? exatamente. Isso. É o aprendizado, né? É um aprendizado em conjunto, né? O casamento é isso, é o que nós estamos falando sempre. Casamento não é perfeito, né? É um casamento ajustado no Senhor e é um aprendizado todos os dias. Você aprende, ela aprende, os dois crescem juntos. Posso falar só uma coisa? Tirando o nosso, não tem casamento perfeito. Eu falo pra ele assim, pra ele, olha os casais, né? Você olha o casal de muito tempo, porque da nossa época, eu vou ser bem sincera pra vocês, do tempo que a gente conheceu o pessoal que a gente casou, fora da igreja, não tem um casado até hoje. Isso é muito importante, porque poderia ser que nós também não É diferente. estivéssemos. Quebra o padrão, né? certeza. Porque nós estamos em Deus. Porque se estivesse lá, não estaria casado. E uma coisa que é muito importante, você vê como Deus faz, não é só o casamento, é o brilho que ele põe em cada um dentro do casamento. Porque eu me vejo, eu falo pra mim, eu me vejo antes, eu falo, nossa, como é que você casou comigo? Sabe? Tá Então, vendo? assim, e você. Não, mas é verdade, você vai vendo, você vê as suas pessoas ao redor sem Deus.
não tem o brilho, não tem, diferente. entendeu? E não é questão de beleza, é uma coisa dentro que sai De beleza pra fora. também. É espírito. Sim, De aí o Eduardo beleza falou assim, também. nossa, o pessoal tá acabado. Eu falo, o pessoal não tem Deus, acabado. filho. É. É verdade, porque você vê verdade. como Deus segura. Mas é Não é verdade. só o casamento, é um olhando pro outro com mais admiração e respeito. Porque, porque não uma- é beleza, é o que sai É mesmo. que uma pessoa né? sem Deus, ela tá sempre aflita, amargurada, Sempre carrancuda. assim. E uma pessoa com Deus, ela descansa. É. Ela tem paz. Eu Você falo tem, muito- você tem situações, mas você sabe que o Senhor vai Tem. honrar, porque você busca para isso. Além de tudo, você vê quem você é em Deus. Eu Eu fui falo fiel muito- para Deus me honrar ou eu deixei para trás? Então, assim, mas você vê o brilho dos dois. Eu não sei vocês, né, como casal, mas eu olho para trás e falo, meu Deus, o que eu era? Como é que a gente conseguiu? Então, aí você vê onde Deus estava a todo momento, senão a gente não estaria junto. Como que eu fui Exatamente. corajoso, né? Foi. Eu costumo falar para ver muito de fotografia, né? Então, eu pego fotografias das pessoas, assim, não física, mas o estado da pessoa hoje. Então, às vezes eu falo assim, a gente viu uma pessoa lá um ano atrás. Daqui a um ano você vai ver a mesma fotografia. É a mesma coisa. É. Aí você Isso é fala, nossa, a triste, gente né? passou um ano, a gente fez tanta coisa, a gente viveu tanta coisa, a isso é pessoa... triste. É a mesma fotografia. Isso é triste. Sabe por quê? Porque algo que a gente fala frequentemente é que a gente tem o hábito, né? A gente teve o hábito, no mundo é ainda comum isso, as pessoas falarem dos bons e velhos tempos, né? É, E uma coisa que a gente aprende com Jesus, que nós estamos vivendo hoje, o novo tempo. O melhor tempo, tempo sempre da tá o bom. nossa melhor vida. tempo da nossa vida é o isso agora. mesmo. Então por isso que a gente sempre está declarando e profetizando que a gente vive o melhor ano da nossa vida até então. Então é exatamente o que você está falando. Você olha para a pessoa depois de um ano, ela está no mesmo lugar. Você olha para a sua vida de um ano depois, você está em outro lugar. Isso quando elas não estão piores do que você já viu. Exatamente. Entendeu? Porque quando a gente não cresce, a gente diminui, a gente não fica no Exatamente. mesmo lugar. É importante olhar Não para existe, trás e ver da onde você foi tirado, as referências que estavam em volta e ver a diferença, que é a união do casal. E quando o Senhor é o centro daquela união, você vê que o negócio flui. E não é só o casal, a gente não pode falar só de casamento, está falando de família, está falando de construção, está falando de herdeiros, da herança do Senhor, que é o próprio. Isso quer dizer são que não é o nossos perfeito, filhos. né? Porque Exato. mesmo hoje a gente tem muita divergência, porque ele é totalmente oposto de mim. Então, assim, eu sou achei que era muito. só nós dois que éramos Não, diferentes. não. A gente tava vindo no carro agora, ela falou assim, não, tá trocando a pessoa que trabalhava lá em casa, lá, não sei o que, não, me indicaram lá uma mulher que ajeita o armário, organiza, não sei o que. Falei, Viviane do céu, mas pra que você é tão organizado? Não, mas o seu armário é uma bagunça, mas sou eu ali, é minha personalidade, não quero ninguém mexendo nas minhas coisas. Não, lá em sou casa. muito Aí, ó, a organizada. gente discute por uma coisa, ninguém vai mexer no meu guarda-roupa, deixa que lá eu me entendo com as minhas camisetas. Lá em casa, às vezes Gastar eu dinheiro pego com alguma nego que- coisa, eu vou tomar alguma coisa, aí tô lá botando ali. Nossa, mas você vai botar tudo isso? Sou eu que vou tomar ou você que vai tomar? Mas você não pode falar. Não, é você. Não então, pode falar? Então você cuida da sua xicrinha, que eu cuido da minha xicrinha. Ah, Pronto. mas na teoria ela é fácil ela falar, né? Ela é a que invade o meu território, É que as mexe coisas nas são minhas mais coisas. gostosas. Pega as camisetas. Pega. Agora eu que nem estou eu falei na onda pro- da que nem camiseta. eu falei pro Mo aquele Some dia. com ela já teve a fase de ter três pares de chinelo. Ela assumiu os três e pegava pegou o meu. o seu, é. Olha que legal. A Viviane, às vezes ela fala da camiseta lá, tal, coloca a camisetona e fala assim, ô mano, não casei com um homem. Como é que vai ser hoje à noite? Não ela dá, pega a minha não camiseta e dá, fala, é mano. só mais confortável. É, não, bota um negocinho aí pra facilitar. Exatamente. Esse dia ela pegou comendo um torresmo lá. Para de comer esse torresmo. Por isso que você quer perder barriga e não perde, não sei o quê. Aí abre a geladeira e tira um bolo. Metade de um bolo. Olha, você fala, não. Pô, vocês não estão ouvindo então. isso. É, porque ele come muito salgado. Então ele fala, nossa, eu não tô Por causa da emagrecendo. Eu pressão. falei, meu filho, você tá Por causa da tanto pressão. sal. É salgado. Ele não come nada. Ele come uma salada no almoço, toma um café puro de manhã. Quando é de Ele tarde é se engana, né? salgadinho, E um torresmo. Doritos. Eu falei, Se engana à filho, Coca-Cola. E um Eu falei, Doritos. filho. Você conhece alguém assim? Saladinha de Acho que você manhã. não conhece a, ninguém assim. Mariana é do chá. É do chá. Ela vai no tem chá. chá de tomar um chá. Ela vai no chá, depois pega a gente chega em Participa casa. Pode comer tudo, né? Ela vai pro chá, aí ela compra, eu compro salgadinho pras meninas, mas ela tá no chá. Aí a gente chega em casa e as meninas ficam doidas, falam assim, aí sua mãe comeu o dela e o nosso. Com o chá. Eu preciso de algo para acompanhar o chá. Desculpa, é o chá, como- não. Pega lá o Cheetos e ela come o dela e o Um nosso. chá de Esse eu tenho que risco pra falar o que ele emagrecer. fez. Olha o que ele fez. Ele falou, vamos emagrecer. Vamos. Aí toda vez ele faz isso. Ele vai lá no armário.
Eu falei pra ele, você não vai fazer isso de novo. Ele vai no armário, ele pega todas as sacolas, coloca tudo dentro. Um monte Esse de chocolate, doce, essa Tudo pra se porcaria, enganar. não sei o Igual que, a não sei pessoa endividada corta o cartão, depois ela pega a segunda vez. isso. Ele faz tudo isso. Ele fala, vou levar pra empresa. Tá bom. Aí lá eu como. Aí esses dias ele falou assim, não, aí eu ganhei um chocolate esses dias e o meu chocolate tá até lá, tá até agora lá. Eu vou comendo devagar aquele chocolate. Não, você tem que dar esse chocolate. Eu falei, meu filho, eu ganhei. Não, você tem que dar. Aí ele separa tudo pra dar. Lá pra empresa. Ela passou No no outro dia eu vou mercado e no compra mercado e compra tudo de novo. Eu falei, não, você não Novinho. fez isso. Gente, ele fez isso umas 3 vezes. Eu falei, Fih, faz o seguinte, deixa aí, olha bem pra ele e vê que você não pode Deixa comer. vencer, pelo menos. Eu chego à conclusão Aí você não come. Mas é que, legal. assim, casais diferentes na personalidade são os que dão certo. Com Deus. Mas é assim que, Claro. é assim que tem graça, porque senão fica muito chato. Senão, eu falei, É. mas isso eu falo pro Murilo, eu falei, você imagina Sim, você casar com pode dar uma emoção. pessoa igual você? Tá. Aí ele falou assim que seria perfeito, que ele Nossa, teria paz. o mundo seria Não dá, maravilhoso. não dá. Imagina, eu falei assim, não, seria muito chato, vocês iam ser muito chato a casa de vocês. Mas ia sabe ser por muito quê? Porque não tinha triste. que você falar, não tinha que você reclamar a mulher, então não tem como reclamar, não sou igual Eu a tenho ela. assunto o tempo todo. Não Eu converso o Não, tempo o Eduardo, todo. gente, ele é extremamente bagunceiro. Isso às vezes me tira do sério. Vamos lá. E eu Fábio. sou muito organizada. Tirando vocês que têm um casamento perfeito, às vezes Vamos falar tem, dos outros, então. às vezes tem aquela, Vamos, vem aqui. tem aquela pessoa que está assistindo a gente, aquele homem que está assistindo a gente, e às vezes ele acha que só o seu, ou só o do outro que funciona. O dele tá uma desgraça. O que você diz para essa pessoa que às vezes está pensando em separar, que está com a vida toda bagunçada, está com problema no casamento, né? Você que já participou dos encontros de casais, você que participa do trabalho da família, do Shalom, o que você pode dizer para essa pessoa que muitas vezes está lutando na força do braço? Eu costumo brincar assim, né? Existe uma vida melhor que a vida de solteiro, que é a vida de casado. E existe uma vida melhor que a vida de casado, que é a vida de casado com filho. Então, assim, vale a pena todo o esforço que puder despender para manter um relacionamento. A gente tem uma vida num passado muito difícil. Então, assim, para quem assistiu o Nosso Destino, viu que eu aprontei demais, fiz muita burrada, mas eu tive uma mulher forte que me ajudou. E o homem que se coloca como homem, como o parapeito espiritual da casa, aquele homem forte, aquele valente, ele começa a ver resultados que ele não vê. E isso aumenta a autoestima dele, porque às vezes o cara tá desempregado, tá com baixa estima. Então, quando ele começa a dar passos de fé e começa a ver que aquilo vai dar certo, baseado na palavra, ele mesmo começa a se motivar. Então, assim, o caminho não é nunca o mais fácil, de separação, de dar as costas, porque se for casar com outra, os problemas vão ser os mesmos, enquanto ele não curar as feridas dele. Então, assim, eu convido esses homens a estarem aqui no ministério, ouvindo a palavra. Com certeza, eu aposto todas as fichas que vai haver uma mudança. Se a pessoa se abrir, se ela obedecer o que sai do altar e colocar tudo em prática, automaticamente tudo vai funcionar. Isso não é balela, a gente sabe muito bem. Isso não é discurso já decorado, discurso pronto. É um discurso que vale a pena testar. Porque funciona, né? Nós somos homens, nós somos práticos, né? Sim. A mulher tem toda aquela gourmetização. A gente é prático. Então vem e faz um teste. Eu tenho certeza que vai mudar a vida de quem fizer isso aí. Obedecer e parar de orgulho, né? Exato. E você? Assim, na verdade, assumir o papel de homem, né? Porque às vezes o cara também está numa situação porque ele não assume o papel dele. de homem, Exatamente. Uhum. Ainda quer ser o filho, ainda ficar guardando muita emoção. E a gente sabe, né? Tem que ter uma praticidade nas coisas. A palavra de Deus, inclusive, é isso. Ela é simples, ela é prática. A gente que complica Exato. por conta de orgulho. Verdade. E você, Vivi? Eu acho que é amar o que Deus deu. Independente da situação, ame o que Deus te deu. Porque se Ele deu, é para você cuidar, é para você ser cuidada. Então, qualquer dificuldade que tem em família, eu sei que não é fácil, porque eu passei por isso. E a gente está sempre aprendendo dia a dia, tem sempre situações novas. Então, eu digo que é amar o que Deus deu e cuidar. Hoje, eu acho que é o primordial esquecer um pouco de quem nós somos e o que a gente quer. Você cuida de mim, né? E para aquele, Du, para aquela pessoa que é solteira hoje e que você que teve tantas experiências, que você olha para você e fala assim, nossa, se eu tivesse com esse entendimento há 10, 15, 20 anos, eu teria poupado, economizado muito sofrimento, tempo, perdido menos tempo na minha vida. Que conselho que você dá para essa pessoa que
quer se casar, quer se acertar na vida, mas às vezes ela acha que a felicidade dela está em se casar, a felicidade dela está na outra pessoa. O que você diria para essa pessoa, para ela entrar num relacionamento sem tantos erros? É interessante que eu estava conversando com ela esses dias, né, que eu estou muito emotivo ultimamente. Eu acho que é a testosterona que a gente anda tomando tá me deixando muito emotivo. Porque eu assisti um filme lá e me emocionei bastante. E tem uma coisa que eu sempre me emocionei, foi com o casamento. É a mesma coisa que o batismo, né? Esses rituais que são divisores de água, né? Eu me emociono mesmo. E depois que eu comecei a ver os casamentos aqui na igreja, assim, para mim é o ápice da glória, né? O temor, o resguardo, né? A obediência de esperar. Então, para o homem que se pretende casar, que pretende ter um relacionamento, tem que seguir esses passos, né? Coisa mais bonita que tem guardar o beijo na hora do altar, é todo aquele respeito. São coisas que eu tenho visto assim que realmente me emociona, e com toda certeza, se eu pudesse voltar atrás e fazer, eu faria exatamente como o ministério nos educa a fazer. É lindo, é lindo. A gente fez a purificação, lembra? Nós ficamos um mês mas nós já tínhamos fornicado. Sim, mas depois que nós viemos para Deus, nós fizemos sim, nós isso. fizemos. Nós fizemos um mês de separação. Foi legal, mas o começo lá é bacana, é bonito. Mas porque nós começamos errado. Se nós tivéssemos começado certo, não tinha a questão da purificação. Então foi necessário se purificar. Foi dolorido. Era mais fácil ter certificado no começo. Fiquei um mês dormindo em outro quarto, num colchão lá doendo minhas costas, moído. E ainda sem fazer as coisas. Não podia dormir na mesma cama, tava purificado. E aí ela não usou um dia as suas camisetas, né? Tá sempre alinhadinha. Sempre alinhadinha. Pra dificultar o processo, entendeu? Jogar água no sacrifício. E você, Vi, eu quero que você dê um recado para essa moça, então, que sonha em casar, encontrar alguém, mas qual é a sua direção? Quer que você, depois de tanto tempo casada, aprendendo uma vida fora e uma vida dentro do ministério, servindo e não servindo a Deus, qual é a direção e qual é o conselho que você dá para ela? Primeiro, não casa se não estiver em Deus. Acho que é a primeira coisa, porque vai ter muita frustração, vai ter muitos desafios que Deus não vai ajudar, porque você não está buscando. Então, hoje, eu falaria para não casar se não tivesse na palavra, diante da palavra. Primeira coisa. Porque para você arrumar é pior do que você começar certo. E depois que tiver com Deus, que Deus permitir esse casamento, eu sei que para pessoas que não conhecem, como é que Deus permite? É buscando, é Ele colocando o homem certo, você orando para buscar essa pessoa certa, Deus vai mostrar, vai dar sinais de quem é essa pessoa. Porque depois que você começar errado, é muito difícil arrumar, porque às vezes essa pessoa não quer o conserto, não é só você, ela não quer o conserto. Então eu falo, não casa se não estiver na palavra, não casa. E para estar na palavra é buscar, é estar dentro da igreja, é ouvindo a palavra de Deus diariamente, porque mesmo você ouvindo, você pode se enganar com uma pessoa. Então Deus tem que dar a direção de tudo para começar. E orar antes de começar o casamento, que a gente vê aqui hoje. Ora antes para ver se Deus está ali. Se permita a bênção do Senhor, porque mesmo com o Senhor, a gente tem desafio, mas Ele ajuda. Ele salva, Ele restaura, você tem um temor. Sem isso, não vai para frente. Casamento sem Deus não vai para frente. É o que eu oriento a buscar primeiro. Engraçado isso que ela falou de orar, que a gente nunca ouviu falar nisso, né? Orar pelo homem, orar pela esposa. E a Bíblia diz, né, que lá nos tempos antigos que falava que existe um povo separado com costumes diferentes. Sim. Né? Somos nós, os remanescentes. O oráculo de Balaão. Ele falou, esse tem um povo separado que não se considera qualquer nação. Então, o povo de Deus tem que ser um povo separado. Mas como é que você ora pela pessoa? Não existe isso. Não, e só mais uma coisa. A mulher, ela é usada no mundo. Então, ela acha que ela está encontrando a pessoa certa para casar e não está. Ela está sendo um objeto para o mundo. A mão de muitos homens é um objeto. E você se engana porque você está tão carente para um casamento. Tem mulheres que são loucas, que não é que oram. Elas lutam para um casamento e pegam problemas.
Então, eu falo que sem Deus não casa. Não casa. Porque está buscando um relacionamento, não está buscando Deus. Né? É arrombar portas. E aí você pega um problemão. Jesus nos ensina isso, né? Busca primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e as outras coisas vão ser acrescentadas. Então, se o homem ele quer ser feliz, ele tem que buscar Deus. Se a mulher quer ser feliz num relacionamento, tem que buscar em Deus. E outra que depois isso vai ser filho, acrescentado. né? Depois de um relacionamento errado, vem filho. E quem sofre, ela sofre 2 vezes. Pelo casamento, que foi uma frustração, e pelos filhos não ter um apoio, não ter um pai. Porque uma criança precisa de pai e mãe. Então, esse negócio aí, desculpa, gente, mas eu não concordo. Eu sou independente, eu faço filho. Não, você não é independente, você tem um outro ser que você precisa cuidar e precisa ser respeitado e ter uma estrutura familiar. Porque eu mesmo com pai e mãe, eu não tive. Então, você tem que pensar muito bem de casar. Se Deus não tiver, não casa. Quer casar, vai orar, vai pedir a Deus, vai pedir a palavra, confia na palavra e deixa Deus programar a pessoa para você. É o que eu penso hoje. Eu oriento, sem Deus, esquece, é problema. É uma dica de quem casou sem Deus. Passei por isso. Se tivesse então um caminhão eu no sei. para-choque, ia estar escrito lá, faço o que eu falo, mas não faço o que eu faço. Exatamente. Mas é aí bom que tá. porque, né? Mas É aí que tá. você passa. A conselho. sabedoria, no Exato, entendimento conselho. ao longo do tempo. A Exato. mesma coisa que como a Bíblia pregou o cego, que ele ficava nas margens mendigando, e ele foi exemplo, ele é exemplo para nós aqui. Ele não era um exemplo na época, ele era um cego que mendigava, mas quem diria que ele ia nos dar uma lição, É verdade. ia fazer a Até gente hoje, aprender. né? É isso, é isso. Graças a Deus, essa é a escola do caráter, né? Nada melhor para moldar o nosso caráter do que um casamento baseado na palavra de Deus. Então, é o que nós já falamos, não tem casamento perfeito. Tem aquele que é ajustado de acordo com a palavra. E com base nisso, eu quero convidar você para o 4º encontro para casais, que vai acontecer no dia 15 de junho, às 15 horas. Eu convido você a trazer o seu marido, a sua esposa e vir e tomar decisões na sua vida. E o nosso tema, você já sabe, é Escola do Caráter. Então, você quer aprender a ser uma pessoa melhor? Quer aprender a ter mais paciência, a conseguir suprir Casa. e superar o orgulho? Case-se. Pronto, é a Escola do Caráter. O casamento forma pessoas. Então, convido você também e te espero para esse nosso 4º encontro, em nome de Jesus. Deus abençoe. Deus abençoe.